E aí, galera, como é que estamos? Nós vamos, nesse vídeo, rememorar um dos pontos mais importantes da história do Brasil, que foi justamente o período do Estado Novo, de 1937 a 1945. Por que esse período é tão importante? Porque esse período é o período da ditadura de Getúlio. Um período em que, primeiro, Getúlio faz uma constituição em que os poderes são todos colocados na mão dele, que é justamente a Constituição de 1937, mas é um período também de leis muito importantes, que são as leis trabalhistas. Getúlio estava seguindo um modelo que tinha sido começado lá por Mussolini, na Itália fascista, que era justamente o modelo de governo onde ele procurava atrair o apoio das massas trabalhadoras urbanas. O Brasil, nessa época, estava passando por um aumento bastante expressivo das populações urbanas, e Getúlio, que não era nada otário, queria efetivamente atrair esse apoio para ele. E por isso Getúlio faz uma série de legislações trabalhistas, ampliando os direitos trabalhistas que ele já vinha concedendo desde o início dos anos 30 e mais particularmente na Constituição de 1934, que foi a primeira Constituição a outorgar direitos aos trabalhadores. Então, em 1941, Getúlio cria o salário mínimo e em 1943, Getúlio cria o mais importante conjunto de leis trabalhistas da história do Brasil, que foi a consolidação das leis do trabalho, a CLT. Agora, é preciso que a gente lembre também uma coisa importante. Getúlio, ele era um político e, portanto, Getúlio sabia que a maioria esmagadora da população brasileira ainda estava sob o controle dos coronéis no interior do Brasil. Por isso, uma das coisas que Getúlio fará é conceder esses direitos trabalhistas apenas aos trabalhadores rurais. Por quê? Porque ele não queria criar despesa para os coronéis, para esses coronéis que controlavam a imensa massa de trabalhadores rurais não se voltarem contra ele, Getúlio. Outra coisa importante, Getúlio não vai conceder esses direitos a trabalhadores urbanos domésticos, porque Getúlio sabia que se ele concedesse direitos ao trabalhador urbano doméstico, a classe média, sobretudo, ia ficar contra ele. Então, por isso é que o artigo 3º da CLT dizia que os artigos da CLT não se aplicavam nem ao trabalhador doméstico, nem ao trabalhador rural. Agora, Getúlio também, nesse período, vai promover um processo de desenvolvimento muito forte da nossa indústria de base. O que é a indústria de base? É a indústria química, a indústria siderúrgica, a indústria metalúrgica, coisa que difere, portanto, o industrialismo de Vargas daquele que virá com Juscelino. A industrialização de Getúlio é uma industrialização feita com capital nacional, com capital interno e, sobretudo, visando a indústria de base. Já a industrialização que você vai ver no período de Juscelino é uma industrialização muito em cima do capital externo e privilegiando a indústria de bens de consumo, indústria de automóveis, indústria de fogão, geladeira, ou seja, de eletrodomésticos, etc. Agora, esse período de Vargas também é um período, como eu já disse, marcado pela ditadura e, consequentemente, pelo grande controle sobre a opinião pública. E aí uma questão que vem sendo reiteradamente explorada nos vestibulares, a propaganda no período de Vargas, que é feita, sobretudo, pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, que era uma espécie de ministério, vamos dizer assim, que cuidava da imagem do Getúlio, da imagem do governo. É esse Departamento de Imprensa e Propaganda que também fazia toda a censura do período de Vargas. E é justamente o DIP que cria aquele que é o programa de rádio mais antigo do Brasil e talvez um dos mais antigos do mundo, que é a Voz do Brasil, que até hoje existe para divulgar os feitos, as obras, não é, que o governo brasileiro faz. Agora, o grande problema é que Getúlio começa, a partir de 1941, a sofrer pressões cada vez mais fortes dos Estados Unidos. Você sabe que em dezembro de 41, 7 de dezembro de 41, Pearl Harbor, a base mais importante que os Estados Unidos tinham no Pacífico, é atacada pelos japoneses. Os Estados Unidos declaram guerra ao Japão e, como a Alemanha nazista era aliada dos japoneses, a Alemanha declara guerra aos americanos.
Os Estados Unidos entram, portanto, na Segunda Guerra Mundial e eles querem todo o continente americano apoiando a eles, Estados Unidos. E óbvio, sendo o Brasil o país mais importante da América Latina, o apoio do Brasil era fundamental. E não só o apoio moral. O Brasil era um país cuja localização geográfica interessava muito aos americanos. O Nordeste brasileiro é o ponto em que o continente americano mais se aproxima da África. E os americanos estavam interessados em usar as bases aéreas do Nordeste para que aviões americanos levassem produtos como alimentos, armamentos, medicamentos para as tropas aliadas que lutavam no norte da África contra os nazistas. Então, os americanos farão uma pressão imensa sobre Vargas, que termina cedendo essas bases aéreas do Nordeste em troca dos americanos cederem ao Brasil também uma tecnologia importantíssima, que era a tecnologia da fabricação do aço. O Brasil vai ser o primeiro país da América Latina a fabricar aço com a Companhia Siderúrgica Nacional. Mas a partir desse momento, o Brasil passa a viver uma, digamos assim, coerência política muito grande. O Brasil, que era uma ditadura, apoiava a queda da ditadura, apoiava as democracias ocidentais contra a ditadura nazista. Então isso coloca o governo de Vargas numa, digamos assim, numa sinuca de bico, numa saia justa muito grande. Como é que o ditador apoiava as democracias contra a ditadura? E isso se agrava ainda mais quando o Brasil tem navios bombardeados por submarinos alemães, há uma grande pressão da opinião pública brasileira e Getúlio termina enviando tropas brasileiras, a Força Expedicionária Brasileira, para lutar na Itália contra os nazistas. Aí a gente tem um grande problema. O Brasil agora não só dava apoio logístico, mas o Brasil estava mandando brasileiros lutarem contra a ditadura. Como é que o Brasil, que lutava contra a ditadura, permaneceria na ditadura? É essa incoerência que termina derrubando a ditadura de Vargas em 1945. Quando a guerra acaba na Europa, começa a haver uma pressão muito grande para que o Brasil voltasse à normalidade democrática. Não era possível que o Brasil, que tinha perdido brasileiros tinham morrido pela democracia, o Brasil continuasse a ser governado por uma ditadura. O partido de Vargas, o PTB, ainda tenta fazer um movimento para manter Getúlio no poder, um movimento queremista. Queremista vem do verbo querer. Queremos Getúlio no governo, só que com democracia. Só que isso era impossível. Como é que Getúlio, que a vida toda foi um ditador, agora ia virar de uma hora para outra um democrata? Isso não existe. Então, as pressões terminarão levando Getúlio a renunciar em 1945, o que termina o Estado Novo.